Sabe qual é um dos jeitos mais rápidos de dar um salto na nota da redação? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como dominar os conectivos lógicos. Então, qual vai ser nosso roteiro? Primeiro, vamos entender o problema das frases soltas. Depois, decifrar o que é a tal da competência 4. Aí, a gente monta nosso kit de ferramentas, vê os erros que mais tiram pontos, cria uma rotina de prática e, por fim, entende qual o caminho para a nota máxima. Bora transformar um texto que parece uma lista de ideias numa argumentação de verdade. Certo, vamos começar pelo começo. E o começo é identificar um problema que, olha, aparece demais nas redações por aí. Dá uma olhada na diferença que isso faz. No primeiro exemplo, as ideias estão meio que jogadas, uma atrás da outra, sabe? É até cansativo de ler. Agora, olha o segundo. As ideias fluem, uma leva a outra. Ademais, entretanto, portanto, o texto ganha uma outra cara, uma outra força. É essa fluidez que a gente quer alcançar. Tá, mas por que isso é tão importante? O que o corretor do Enem está de fato procurando? Bom, a resposta para isso tem nome e número. Competência 4. E o que é essa tal de coesão textual? Pensa que ela é a cola do texto. É a habilidade de usar as palavras certas para amarrar as frases e os parágrafos. Não adianta ter ideias geniais se elas estiverem todas soltas, né? A coesão é o que dá a liga, o que transforma um monte de tijolos numa parede bem sólida. E para mandar bem nessa competência, existem basicamente duas regras de ouro. Primeiro, a conexão entre os parágrafos. É essencial começar o segundo desenvolvimento e a conclusão com um conectivo. E segundo, a conexão dentro de cada parágrafo. As frases ali dentro também precisam conversar entre si. Dominar esses dois pontos, isso é o que separa uma redação boa de uma redação excelente. Não tem para onde fugir. Tudo bem? Vamos para a parte que todo mundo gosta, a prática. Chegou a hora de montar a nossa caixa de ferramentas. Quais palavras podem ser usadas para fazer essas conexões? Olha só essa tabela. Mas calma, a ideia não é sair decorando tudo de uma vez feito um robô. Isso não funciona. O segredo é começar pequeno. Escolha uma ou duas palavras para adicionar uma ideia, como além disso ou ademais, e escolha uma ou duas para contrastar, tipo entretanto ou no entanto. O objetivo é ir construindo esse repertório aos pouquinhos. E a mesma lógica vale aqui. Para mostrar que uma coisa é consequência da outra, ou para fechar o raciocínio com chave de ouro, existem palavras específicas para isso. Portanto, dessa forma, elas dão um peso, uma autoridade para o final do parágrafo. Elas mostram que o raciocínio chegou a algum lugar. Certo. Agora que já temos algumas ferramentas, precisamos falar sobre as armadilhas, porque saber o que usar é importante, mas saber o que não fazer é fundamental. E quais são os erros mais clássicos? Primeiro, a repetição. Usar mas, que, o tempo todo empobrece o texto. Segundo, a falta de conexão entre os parágrafos. Isso quebra o ritmo. E terceiro, usar o conectivo errado com o sentido trocado. Esses detalhes são os que mais tiram pontos, porque mostram uma falha na estrutura do pensamento. A forma do texto é tão importante quanto as ideias. Beleza! Já vimos o que fazer e o que não fazer. Agora, como transformar isso num hábito? Como fazer o uso dessas palavras se tornar algo natural e não forçado? A resposta é uma rotina de treino. E é um treino bem simples, olha só. Todo dia, escolha uma função. Por exemplo, hoje é adição. Passo 2. Selecione 2 conectivos que não são do seu dia a dia, como ademais e outros sim. Passo 3. Force o uso. Escreva 3 frases com cada um deles. E o passo 4. Amanhã, repita o processo com outra função. Essa prática diária é o que vai fazer a diferença. E no final das contas, por que todo esse esforço? Qual é o grande prêmio por dominar essa habilidade? A resposta é simples e poderosa. Dominar os conectivos é, muito provavelmente, o atalho mais eficiente para aumentar a nota. Pensa bem, desenvolver repertório cultural leva tempo. Aprimorar a argumentação? Também. Mas aprender a usar bem umas 10 ou 15 palavras novas? Isso pode ser feito em poucas semanas. É um hack do bem que traz um resultado visível e muito rápido. Então, fica a pergunta. Qual vai ser o primeiro conectivo novo que vai aparecer no próximo texto? Lembre-se, essa jornada de um texto quebrado para um texto fluido e elegante começa com um passo simples, a escolha de uma nova palavra.